Olá, bem-vindo a mais um TTI Pod, série de vídeos e podcasts produzidos pela equipe da TTI Brasil, trazendo nossos parceiros, nossos clientes, nossos fornecedores, tecnologia. Todos os meses nós estamos trazendo assuntos extremamente interessantes para toda a indústria. Eu vou continuar pedindo para que você compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais utilizando a hashtag TTIPod, TTI no Brasil, né? E você, por favor, compartilhe com seus amigos, com a sua rede, com o seu ecossistema, para que a gente possa fazer com que esse conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. No dia de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante chamado IoT, ou Internet das Coisas. Eu vou pedir para o pessoal da técnica projetar um mapa que eu acho que é muito interessante, que mostra todo o ecossistema da chamada Internet das Coisas. A Internet das Coisas, ela usa as tecnologias de comunicação existente, as capacidades maiores que nós temos hoje de armazenagem de dados, no sentido de criar soluções novas que não existiam e não seriam possíveis antes. Esse é o princípio do mundo totalmente conectado. Então, quem é da indústria de manufatura, há muito tempo tem ouvido falar muito sobre indústria 4.0, que trouxe muitos benefícios para a indústria, para a automação industrial, na troca de informações, na questão da automação de equipamentos e máquinas e tudo mais. Mas a gente tem um paralelo muito grande da indústria 4.0, que é o que a gente está chamando da internet das coisas, que permite que você conecte desde o seu relógio, teu smartwatch, a uma central, a um hub que vai consolidar todos esses dados e vai fazer com que, através de uso de estruturação de dados, de inteligência artificial, decisões sejam tomadas com mais precisão, decisões sejam tomadas no sentido de melhorar a vida das pessoas. E dentre os vários aspectos que vocês estão vendo aqui nesse quadro com relação ao IoT, da superconectividade, então vocês vejam que a logística tem se beneficiado disso em tempo real. Você tem hoje a possibilidade de fazer à distância até o controle da iluminação da sua casa ou manipular equipamentos eletrodomésticos que você tem dentro de casa mesmo à distância. A gente vai querer hoje, basicamente, falar um pouco mais sobre a IoT e algumas das aplicações que a gente tem nesse ambiente. Eu vou pedir para mudar para o próximo slide. Eu puxei esses dados do SAP, dizendo que em 2021 havia no mundo mais de 10 bilhões de dispositivos de IoT. E de acordo com uma organização da IDC, até o ano que vem, até 2025, nós vamos ter basicamente 73 zettabytes ou 73 trilhões de gigabytes em termos de geração de dados globais. Só para vocês terem uma ideia, para quem lembra dos velhos disquetes de computador que nós utilizávamos, se nós fôssemos transferir 73 zettabytes de dados para aqueles disquetes, nós iríamos empilhar basicamente um disquete em cima do outro e seria a altura seria suficiente para 5.000 trajetos de ida e volta entre a Terra e a Lua. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade absurda de dados que nós estamos gerando através do IoT todos os dias. Mas como que o IoT pode melhorar a vida das cidades? Como que o IoT pode melhorar a vida das pessoas? Então eu vou pedir para passar um novo quadro que nós vamos mostrar uma outra característica, que é esse gráfico foi tirado do painel Saneamento Brasil e do Instituto Trata Brasil, falando de um recurso extremamente importante para a nossa vida, falando de água. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil, os dados são os dados mais recentes que nós temos, são de 2022, o Brasil tem uma meta de desperdiçar apenas 25% de toda a água tratada que nós tratamos aqui no Brasil. E em 2022, que é o dado mais recente, nós conseguimos chegar a 37,8% de desperdício, ou seja, a gente joga 37,8% de toda a água tratada fora.
é desperdício total dessa água. E isso, só para vocês terem uma ideia, se nós atingíssemos os 25%, que é a meta estipulada, seria o suficiente para oferecer água para mais de 50 milhões de pessoas, o que equivale a mais do que a população da Argentina, a toda a população do Nordeste brasileiro. Isso seria uma revolução em termos de saneamento, em termos de saúde pública e uma série de outros detalhes, porque, volto a dizer, esse desperdício é um desperdício de algo ou de um elemento que é vital para a vida da pessoa, a vida das cidades. Nesse sentido, os nossos convidados de hoje vão falar sobre soluções que eles criaram, na verdade não estão criando, eles já criaram, que estão melhorando a vida das pessoas e das cidades, ajudando a reduzir esse desperdício. Então eu tenho o prazer de trazer hoje como nossos convidados aqui o André e o Fernando da Waterlog, e sejam bem-vindos ao TTI Pod. Prazer recebê-los aqui, e a gente vai ter nesses próximos minutos a oportunidade de falar bastante sobre o que envolve essa solução que vocês desenvolveram, que vocês criaram, e como essa solução, vendo um quadro como esse que eu acabei de apresentar, como essa solução prevê ajudar a solucionar esse tipo de problema. Maravilha, Samuel. Primeiro, muito obrigado por ter nos convidado a participar do seu podcast, que é muito bacana. Levar para as pessoas mais de informação que elas não estão habituadas a ver no dia a dia. É um prazer estar com você aqui. Queria fazer só um comentário com relação a esse último quadro que você mostrou. Você falou que com a economia, se a gente conseguisse essa economia, né, de reduzir de 37,8% para 25% as perdas de água, que isso abasteceria 50 milhões de pessoas. Tem um dado importante, dois dados importantíssimos com relação a isso, que são os seguintes. O primeiro, nós temos 35 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à água, de jeito nenhum, independente desta perda. E segundo, esses dados se baseiam em dados oficiais, porque os dados reais que a gente encontra no dia a dia nas cidades são muito maiores, infelizmente. Mas a gente vai falar mais sobre isso aí. Tá certo, muito obrigado, André. Fernando, seja bem-vindo ao TTI Pod. Samuel, muito obrigado pela lembrança, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho desse tema tão importante e um pouco mais sobre as tecnologias que a gente vem desenvolvendo nos últimos 3 anos. Muito bem, então vamos lá. Isso é muito importante. Eu sou um entusiasta das startups, porque, embora trabalhe numa empresa tradicional, mas as startups são as empresas que estão pensando na disrupção, em como desafiar o status quo, como desafiar os modelos já padronizados, as soluções padronizadas, trazendo efetivamente soluções que não haviam sido pensadas antes, utilizando das novas tecnologias. Então me expliquem um pouco, dentro de uma visão de proprietários de uma startup que está trazendo essa inovação, conta um pouquinho para mim e para nós, como que vocês chegaram nesse insight? Por que vocês chegaram a buscar uma solução justamente para esse tipo de problema? Bom, há alguns anos a gente, conversando, a gente sim, percebeu que a questão do saneamento, particularmente no Brasil, mas também no mundo todo, era um problema muito sério. A água, particularmente, na medida que é um recurso natural e finito, e que então a gente quis juntar um pouco da minha experiência com a experiência do Fernando, para a gente tentar buscar desenvolver soluções com tecnologia para essa área de saneamento básico. E particularmente a área de perdas no saneamento é uma área crítica, porque, para se ter ideia, apesar de algumas iniciativas de desenvolvimento de tecnologias para reduzir perdas, são muito poucas, muito incipientes ou muito caras, ainda hoje se utiliza, no Brasil particularmente, a mesma tecnologia que se utilizava há 50 anos atrás, que é o geofone, um aparelho acústico no qual um técnico tem que percorrer por cima da rede com algo parecido com um estetoscópio gigante para as pessoas poderem visualizar, procurando a rede de água, e depois, na hora que ele encontra, ele vai andando em cima procurando o ruído de um vazamento.
tá ótimo, é assim que faz, é péssimo, a assertividade infelizmente é baixa, porque depende da subjetividade do técnico, dos barulhos, das interferências que ele tem no meio, o latido de um cachorro, um veículo que passa, etc. Então é muito falho esse sistema. Não bastasse isso, se ele passar por cima de um vazamento que ele não identificou, vai continuar vazando e só vai ser descoberto 2, 3 anos depois, numa nova visita que ele venha a fazer. Então, ou seja, é muita água desperdiçada. E aí estão os números que não nos deixam mentir. E aí me fala um pouquinho, Fernando. Bom, diante do problema, temos um problema. E aí como é que vocês começaram a pensar nessa questão de solução? Como resolver e endereçar esse problema utilizando essas tecnologias novas, da conectividade? Tá. Sabe que no começo a gente não tinha ideia de qual a tecnologia e quais os artifícios que a gente ia usar para resolver esse problema. Então a gente começou com muito cuidado, conversando seriamente com as concessionárias para entender aonde estava o problema, né? Porque quando você fala assim, olha, tem um volume de perdas de água de 37,8%, você fala assim, poxa, mas não é manutenção de rede que você precisa fazer? Então você coloca mais recursos na rua para fazer o reparo dos vazamentos e você, teoricamente, resolve. Só que esse não é o problema principal, é o que o André estava comentando, o problema está na identificação dos vazamentos. Então, como os vazamentos são invisíveis, eles não estão aparentes na maior parte dos casos, fica difícil você identificar onde que eles estão. Então, hoje as concessionárias usam métodos indiretos para saber se existe vazamento ou não. Então ele sabe que uma área é alimentada com determinada quantidade de água por mês, e aí eles fazem uma conta de menos de subtração, né, com quanto que foi consumido nas residências daquela região. E a diferença são as perdas. Mas agora, onde que elas estão é que são que é o grande problema, né? Então, conversando com as concessionárias, a gente viu que, olha, o problema está na identificação, a gente tem um método que é lento, que a frequência com que ele é aplicado é muito baixa, a gente não tem informações, né, dados para tomada de decisão de uma forma mais estratégica e que traga a possibilidade da gente resolver de fato o problema de perdas. E basicamente é isso, né? Então, e tem uma grande ineficiência no processo atual, então a assertividade é muito baixa. E isso traz uma série de outros problemas, né? E custos adicionais. Então você imagina, a pessoa detecta teoricamente 10 potenciais vazamentos e as equipes de campo vão para fazer as manutenções, abrem os 10 buracos e só encontram 2 ou 3 vazamentos. Então isso é um trabalho extremamente pesado e caro e ineficiente. Se eu puder, só para não perder esse gancho, porque você está falando, quem mora aqui na cidade de São Paulo sabe muito bem do que eu estou falando, né? Você retratou claramente uma situação que a gente vive quase que todos os dias, porque a gente vê muitas vezes a companhia de saneamento chegar, ficar tentando achar o buraco, então abre 10 buracos, né? E na hora que vai refazer o asfalto para cobrir, nunca é feito para ficar no mesmo nível do asfalto original. Então aí a gente começa a ter aqueles remendos. Exato. Que acaba atrapalhando a suspensão do carro. Ou seja, um problema como esse, ele começa a se conectar com uma série de outros problemas que a gente todos os dias enfrenta numa cidade. Exato. Como São Paulo. Desculpe interromper, mas... Não, imagina, mas é isso mesmo. E aí, olhando esse cenário todo, a gente começou a discutir quais possibilidades a gente via, né? E a nossa conclusão foi, poxa, a gente vai ter que criar, porque também tem um outro ponto importante, Samuel, que eu vou voltar aqui. Quando a gente fala de perda, a gente está falando, perda de água, a gente está brigando contra o tempo. Então, se você tem um vazamento que acontece neste minuto e você demora 1 ano para identificar e reparar, você tem 1 ano de perda de água, então o volume é muito grande. Então, quanto menor esse tempo entre você detectar o vazamento ou ele aparecer e você reparar, menos água você perde. Então, a briga é contra o tempo. Tendo isso em mente, a gente falou, poxa, nós vamos ter que criar um sistema que faça com que as redes de distribuição de água sejam inteligentes. Então, a gente vai criar o que a gente chama do Smart Grid da água, né? Então, vamos ter que monitorar isso em tempo real, né? 24/7,
e trazendo informações estratégicas para as concessionárias para que eles possam tomar as devidas providências e assim combater as perdas de uma forma mais eficiente. Então, olhando esse cenário, a gente falou, pô, como que a gente vai fazer? Então, nós vamos ter que criar cidades inteligentes. O que consiste esse projeto, né? Então ele consiste num dispositivo IoT, que ele vai fazer a leitura dos dados que a gente vai querer captar, depois transmitir isso através de alguma tecnologia para uma plataforma em nuvem. Essa plataforma em nuvem recebe esses dados brutos e trabalha com algoritmos de inteligência artificial para determinar se aqueles dados correspondem a um vazamento ou não e calcular a distância que esse vazamento está em relação ao dispositivo. E aí você tem uma plataforma web que você tem essas informações todas disponibilizadas para que as empresas possam usar isso de forma estratégica. Então, aí que apareceu a nossa construção do projeto. E a gente sempre foi muito próximo das concessionárias, mostrando o sistema, pegando as impressões deles e moldando essa tecnologia para chegar até onde a gente está hoje. Legal. Então, assim, duas observações que eu vou ser muito chato para reforçar. Nós estamos falando de água. Nós temos vivido aqui, principalmente na região sudeste, talvez um dos períodos de seca mais longos que se tem notícia, né? Mas não só aqui em São Paulo, aqui no sudeste, né? A gente viu imagens aí recentemente na televisão de rios na Amazônia, Rio Solimões. Exato. O pessoal andando sobre o Rio Solimões, né? Isso prejudicando populações ribeirinhas. Você está vendo a quantidade dos animais sofrendo pela falta d'água, né? Imagens que você imaginava, enfim, lá nas regiões desérticas da África, do Saara, acontecendo aqui no Brasil, aqui na região amazônica. Então, assim, um bem extremamente vital para a vida das pessoas. A gente até conversava, né, André? Sim. Que o rio, ele tem uma função não só de hidratar as pessoas, mas ela é a função também de ser o meio onde os peixes, o meio de transportes, e transporte significa logística, porque significa você mandar remédio para regiões mais afastadas, mandar comida, enfim, o problema é extremamente sério. Num momento em que ainda se discute muito se essas mudanças climáticas são reais ou não, mas a gente está vendo a água desaparecer, a chuva. São Paulo, que já foi a terra da garoa, nem garoar estava garoando mais. Então, assim, eu só estou querendo falar isso para reforçar a importância de você usar mentes como a de vocês, usar tecnologias para a gente resolver um problema que é vital. Eu não estou falando de qualquer outra coisa menos importante para manter uma pessoa em pé, para manter a pessoa viva. Então, isso é muito importante mesmo. E olha só que interessante, né? A gente está falando muito de mudanças climáticas, aquecimento global, e isso acaba fazendo com que o ciclo da água mude, né? Então, aonde chovia não chove mais, vai para outro lugar. Então, você tem a evaporação dos rios e dos mananciais e levando isso para outros locais. E a gente começa a ficar com uma escassez de água. E aí começa a impactar toda a sociedade em cima disso, né? E se a gente não usa a água disponível de uma maneira consciente, nós vamos ficar sem água muito antes do que a gente imaginava. Então, eu acho que é esse que é o ponto. Como que você faz para que quem cuida da água, que são as concessionárias no caso, e trazem a água bonitinha na nossa torneira, consigam tratar, cuidar desse bem de uma forma muito consciente e otimizada, para que a gente mantenha esse fornecimento por mais tempo. Perfeito. Então vamos lá. Então, assim, para ver se eu entendi adequadamente. Toda a solução de vocês envolve uma parte física, que é um hardware que vai ser instalado, vai ser colocado em algum lugar, mas também, à medida que ele vai emitir esses dados, como você falou, ele vai para uma plataforma que vai gerenciar esses dados, e essa plataforma vai estar ligada a um outro hub, talvez provavelmente dentro da concessionária, que vai fazer com que tomem-se decisões mais rápidas no sentido e precisas. Olha, tem que ir naquele ponto A, naquele ponto B, naquele ponto C, fazer o furo ali para tentar identificar e resolver o problema imediatamente. Quer dizer, é um ecossistema todo que está sendo desenvolvido. Vocês trouxeram aqui alguma coisa? Acho que nós temos aqui o hardware, né? Exatamente. Trouxemos o hardware aqui para
para poder mostrar para você e para todo mundo que está nos assistindo aí. Esse é o dispositivo que a gente desenvolveu, inteiramente desenvolvido por nós, portanto, tecnologia nacional, tanto hardware quanto firmware, a própria plataforma, tudo desenvolvido por nós. Esse dispositivo ele é fixo no cavalete com essa fita que já vem com ele, de forma super simples. O cavalete de entrada de água, né? Todo mundo tem nas suas casas, nos seus prédios, um cavalete de entrada de água. Ele é instalado então ao lado do hidrômetro, sem contato com a água, portanto ele é não invasivo, ele não contamina a água, nada disso. Não aumenta o consumo, também algumas pessoas a gente põe, vai aumentar minha conta. Não aumenta a conta, ele não aumenta o consumo das pessoas e ele apenas fica lá em stand-by, buscando informações da rede de abastecimento de água e dos ramais, das ligações, em busca de vazamento. Quando aparece um vazamento, esse vazamento é mostrado na nossa plataforma. A concessionária, que é a nossa cliente, tem acesso à plataforma, a todas as funcionalidades que a plataforma tem, e esse vazamento, então, ele vai aparecer lá. Nós criamos até uma sistemática que depois a gente pode mostrar aí para vocês. Quando o dispositivo ele começa a perceber que há uma suspeita de vazamento, ele mostra que ali é um vazamento em análise. E depois, com o passar do tempo, ele migra aquele vazamento para um vazamento, se for um vazamento, se confirmar, para um vazamento efetivamente confirmado, para que a concessionária então possa tomar as medidas necessárias para localizar e reparar aquele vazamento. Então, a grande vantagem da nossa tecnologia é justamente o monitoramento em tempo real e a identificação do vazamento assim que ele aparece, assim que acontece o vazamento, para justamente evitar aquilo que o Fernando falou, de um vazamento aparecer e só ser descoberto anos depois e ficar vazando aquele tempo todo. Então a gente consegue, na hora em que instala os dispositivos, eles mapeiam rapidamente a região e mostram todos os vazamentos existentes, e a partir daí, cada novo vazamento que aparece, pipoca na tela do responsável pela concessionária, que vai daí tomar as medidas para mandar as equipes para campo para fazer o reparo. Muito interessante. E eu fico contente de ver, acho que é a primeira vez que eu estou podendo pegar efetivamente o produto aqui. Ele é Iris, é o nome Iris é a comercial. Nossa tecnologia exato. Iris. Do dispositivo e da nossa plataforma. Iris by Waterlog, está aqui, todo certificado. E é muito interessante, por quê? Porque eu fico contente de que nós, TTI, de uma certa forma, somos aqui colaboradores, porque a gente fornece hoje os componentes que estão dentro desta placa. Então é muito interessante, porque às vezes as pessoas podem perguntar, mas qual o interesse da TTI de promover uma discussão num podcast a respeito de água, além de falta de água, tudo mais? Nós estamos melhorando o mundo, né? Nós estamos ajudando vocês tendo a ideia, a gente viabilizando juntamente, né, através dos componentes que a gente fornece, e a gente como todo, né, a concessionária, o trabalho de todo mundo, melhorando a sociedade, melhorando a vida das pessoas e ajudando nesse conceito das Smart Cities. Muito legal, parabéns pela iniciativa. E eu queria ver, Fernando, um pouco a plataforma funcionando. Sim. Eu acho que até quem está nos assistindo ficou curioso para ver. Acho que você tem aqui no computador a possibilidade de mostrar para a gente. Eu vou pedir um tempinho para a gente poder fazer a colocação aqui do computador na marcação correta, para a gente poder mostrar para quem está nos assistindo em tempo real o funcionamento do sistema. Eu vou perguntar para o nosso pessoal da técnica se está dando para fazer a captura mais para a direita. Aqui. Tá ok? Perfeito. Já vão mostrar aqui, aí vai ser interessante. Vamos ver em tempo real. Vocês já estão com dispositivos já instalados. Pelo que vocês falaram, está em Santa Catarina, não? Isso, esse aqui em Santa Catarina. Perfeito. Okay. E aqui é um projeto, esse aqui é um pedaço do projeto, né? Então a gente tem aqui nessa região 800... Eu vou pedir para você, Fernando, só um pouquinho. Venha um pouquinho. Isso, você está na posição correta, para a gente deixar bem visualizado. Ótimo, eu não estava vendo ali. Não, tá ok. Não, tá ótimo.
E isso aqui é uma área do projeto como um todo. Essa área tem aproximadamente 900 residências, que corresponde a aproximadamente 3.800 moradores. Perfeito. Então essa é a área que a gente está monitorando. E esses pontinhos aí na tela mostram todos os dispositivos que estão hoje conectados e mandando sinal para a nossa nuvem. Ou seja, eles estão ligados no hidrômetro. Ao lado do hidrômetro. Cada pontinho desse daí é um dispositivo desse daqui. Perfeito. Tá? Perfeito. E isso aí é mostrado em tempo real. Quer dizer, isso aí são os dispositivos que efetivamente estão conectados e mandando informação para nossa plataforma. A gente tem uma outra área mais para cá. Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil. E essa informação é atualizada, assim, em tempo real mesmo. Em tempo real. Ela está extraída de outras ferramentas aí, de satélite, ou seja, ou ferramentas do tipo do Waze, que vão em tempo real verificar o que está acontecendo. Exato. Perfeito. Deixa eu abrir a outra área. Então essa é a segunda área. Então aqui a gente mostra a quantidade de dispositivos e esses dispositivos aqui instalados também mandando informação em tempo real. Então dá para você ver que tem uma área... Desculpa aqui o microfone, né? Não, tranquilo. Então dá para você ver que tem uma área bem grande aí, também equivalente àquela primeira área. Então nós temos aí mais ou menos umas 8.000 pessoas sendo monitoradas. Quer dizer, 8.000 pessoas dá 2.000 residências monitoradas, mais ou menos. Tá? Perfeito. Então basicamente é isso. E isso aqui traz para a gente uma grande satisfação, porque para chegar nesse ponto a gente teve uma série de dificuldades e de desenvolvimentos tecnológicos, né? Então, para a gente conseguir chegar aqui foi muito difícil. E depois a gente tem uma série de BIs e aí o vazamento que o André estava comentando com você, a gente tem duas áreas aqui, vazamentos em análise e vazamentos identificados. Então, por que a gente tem isso? Porque a hora que você instala o dispositivo, você já coleta as informações e já consegue identificar alguma anomalia. Sim. Só que essa anomalia, ela pode acontecer por vários motivos. Pode ser que tenha uma mudança na pressão do sistema, uma água que está voltando, que tinha sido interrompida. Então, qualquer oscilação, a gente fala assim, opa, aqui existe uma anomalia, vamos manter em análise. E o sistema fica monitorando esses pontos, até ele falar assim, não, então isso aí não é uma anomalia única, não é um ponto fora da curva, isso é de fato um vazamento. E aí quando você olha desse lado, você fala assim, opa, aqui eu tenho 5 pontos em análise, né? Então esses pontos são os pontos que estão em análise. E aqui do outro lado são os pontos que foram de fato identificados como vazamento. E aí você vai no vazamento, clica no vazamento, quero ver mais informações sobre ele e você consegue identificar exatamente aonde que está esse vazamento. Vazamento ele provavelmente está dentro desse círculo laranja aí. E todas essas informações a gente tem disponíveis num aplicativo mobile para o pessoal de campo poder olhar. Então isso fica como se fosse uma realidade aumentada. Claro. E facilita muito o pessoal de campo identificar o lugar. Porque olha, o mapa da esquerda aí, você consegue ver que você tem um ponto numa rua, tudo cinza, e você não fica sem muita referência. Então o nosso trabalho foi como facilitar a vida de quem está no campo fazendo o trabalho. Então a nossa solução foi essa. Nossa, olha só quantas tecnologias diferentes para fazer funcionar esse ecossistema. Porque nós estamos falando primeiro de eletrônica, né? Raiz, a eletrônica mais pura do mundo. Nós estamos falando de módulos, de conectividade, enfim, para conectar de várias maneiras, por Wi-Fi ou por qualquer outra plataforma que você tenha. Nós estamos falando da questão de BI, porque você está jogando dados e esses dados têm que ser estruturados e têm que ser de alguma maneira compreendidos, e você tem uma outra disciplina nesse sentido. Aí depois você está falando da questão de você usar a geolocalização. Exato. Que é uma outra maneira de você também identificar. Você está falando de realidade aumentada e você poder facilitar para que justamente
a equipe de manutenção entender claramente o local aonde ela deve se situar, porque não tem muitas referências, pode ser um lugar mais afastado, etc. Então você vê uma combinação de vários tipos de disciplinas e tecnologias diferentes que combinadas formam um ecossistema, e esse ecossistema é o que a gente vulgarmente chama hoje de IoT, né? Internet das coisas. E tem uma outra coisa bem interessante em termos de desafio, né? Que é a parte de comunicação, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente tem alguns sistemas de comunicação que são muito mais restritos ao ambiente da indústria, né? Então, você tem muito mais controle sobre as redes de comunicação. É um Wi-Fi, é um sistema Bluetooth que depois entra num roteador, enfim, você tem um controle maior. Agora, quando a gente fala de Smart City, você imagina, a gente tem mais de 5.400 municípios no Brasil. E como que você viabiliza um projeto desse com um sistema de comunicação que você possa rapidamente escalar e que você tenha essa comunicação disponível em todos os lugares que você precisa? Então, esse foi um trabalho também bem desafiador de como fazer essa comunicação, qual tecnologia de comunicação utilizar e com quem se emparcerar, né? Além do que, a gente tem um outro problema sério. Você imagina que nós não estamos falando de 10, 15, 500 e 1.000 dispositivos, nós estamos falando de milhares de dispositivos, milhões de dispositivos, né? E quando você fala em milhões de dispositivos conectados na rua, espalhados pelo Brasil inteiro, e você fala assim, ups, acabou a bateria do meu dispositivo, como que você faz? Não tem jeito, tá certo? Você vai começar a trocar bateria de milhares, milhões de dispositivos em um curto espaço de tempo, inviabiliza o projeto. Então, outro grande desafio que a gente teve é como criar um dispositivo que tivesse uma comunicação eficiente, que tivesse a capacidade de enviar um volume de dados muito grande para a nossa plataforma e que ele se mantivesse vivo por um período mínimo de 5 anos. Então, esse foi outro trabalho. E aí tem um trabalho enorme de hardware, de firmware, de operação por trás disso. Então, existem alguns desafios muito grandes, né? O outro grande desafio é a coleta de dados para você gerar os diversos algoritmos. Então, para você criar alguns algoritmos de inteligência artificial, você tem que ter muito dado. Então, a gente passou tempos coletando esses dados e a gente chegou a coletar mais de 1 bilhão de linhas de dados para a gente conseguir calibrar e fazer esses algoritmos serem viáveis. Então, você vê, tem uma série de etapas, né? Sim. Que você tem que passar e ainda tem mais uma outra. Depois que você fez tudo isso, você imagina um processo, você imagina uma forma de trabalhar e você vai chegar para o seu cliente e mostrar para ele. Aí o cliente fala assim, putz, isso para mim não dá, porque dificulta, eu tenho essa dificuldade, aí você tem que voltar para casa e rever todo o processo, né? Então eu acho que esse sistema todo foi muito bem desenvolvido e hoje a gente consegue ter um sistema que é simples, é extremamente fácil de você aplicar em qualquer ambiente, você não tem que ter técnicos muito qualificados para isso, porque simplesmente puxa uma fita, quase que uma fita Hellerman aí, para você amarrar no cavalete, ele é inteligente esse dispositivo. E a propósito, nós também distribuímos a Hellerman, um dos nossos fornecedores. Faz um comercialzinho. Então é tudo muito simples, e a plataforma para você navegar é simples. Todo o nosso trabalho foi como deixar um sistema, um processo, uma tecnologia que seja extremamente simples para o usuário, mas de outra forma extremamente complexa, é óbvio, por trás dos bastidores, que é por onde a gente trabalha. Perfeito. Uma dúvida que me surgiu agora é a questão vandalismo, porque é um problema que a gente tem, principalmente quando você vai instalar qualquer tipo de coisa. Eu me lembro da época, eu sou um pouquinho... Desculpa, vamos mudar aqui, porque sem etarismo aqui na nossa conversa, né? Eu sou uma pessoa jovem, só que eu sou jovem há muito tempo, entendeu? Exato. Há muito mais tempo do que muita gente. Então eu me lembro dos orelhões, né? Que também era uma coisa boa, na época que a gente não tinha muito telefone e tudo mais. Aí, vamos colocar orelhão, telefone público, e mesmo sendo algo extremamente necessário e importante, a gente tinha um grande problema com vandalismo, né? Vocês chegaram a pensar alguma coisa? Tem algum estudo nesse sentido?
sentido? Na verdade é o seguinte, né? Existe sim o problema e o risco do vandalismo, a gente sabe disso. Por isso mesmo, a gente procurou fazer o design do dispositivo para que ele ficasse mimetizado na paisagem. Então, ele colocado no lugar dele, ele não chama muito atenção, né? Se nós fizéssemos vermelho, né? Por exemplo, indo para o extremo, ele certamente chamaria muito atenção. Mas não é o caso, ele não chama atenção e ele fica mimetizado na paisagem, como eu falei. Além do que, como ele só funciona dentro da área de projeto que a gente delimita, porque ele tem a geolocalização, o projeto tem uma área delimitada, que a gente desenha isso na nossa plataforma, e ele tem o GPS próprio. Ele fora do local dele, ele não passa de um peso de papel. Né? Peso de papel bonito, é verdade, mas é um peso de papel. Então, a gente até acredita que pode acontecer de eventualmente ser furtado, alguém quebrar o dispositivo e tal, mas ele sozinho, como eu disse, não serve para nada e o sujeito vai roubar uma vez, vai descobrir que não serve para nada e não vai roubar mais. É o que a gente acredita também. Nós não tivemos problemas com isso até aqui. Espero que continue dessa forma. Não, com certeza. A gente já fez vários testes, várias POCs, né, ao longo desse período, e a gente não teve ocorrências significativas para dizer, poxa, o vandalismo nesse caso é de fato importante. Né? Então, por enquanto, né, Samuel, mas a gente não sabe como que vai ser isso em larga escala. Sempre existe, mas até agora a gente não teve muito problema. Uma coisa, como eu falei para vocês a princípio, eu sou um entusiasta das startups. Eu tive, antes dessa minha experiência aqui com a TTI, eu passei um tempo meio que hibernando no mundo das startups, né? Então eu fui conhecer um pouco dessas tecnologias disruptivas e tudo mais, tentar aprender com essa rapaziada, né? Um pouco daquilo, porque normalmente, né, quando você vai para o ambiente das incubadoras e tudo mais, são pessoas normalmente jovens em idade que estão começando com uma ideia, então eles não sabem ainda muito os problemas, eles não têm muitos obstáculos, eles só pensam na ideia e normalmente cada empreendedor desse é um entusiasta, porque ele tem uma ideia revolucionária, tem que ser. Se ele for tentar fazer o que todo mundo faz, ele não é uma startup, ele tem que ir para outro tipo de indústria, né? Então eu sempre gostei de conversar com os empreendedores para entender um pouquinho os desafios, como é que eles conseguiram, como eles estavam posicionando a sua ideia, e queria aproveitar, porque a gente sabe que o nosso podcast também existem empreendedores, donos de startups, talvez pensando também em desenvolver alguma nova ideia, desenvolver algum novo produto. Então eu queria até que vocês pudessem passar um pouco para mim como é que foi o depoimento de vocês, como é que foi esse processo todo, desde como vocês começaram a ter a ideia, fizeram meio que a primeira concepção da ideia, depois como vocês fizeram o MVP de vocês, como é que foi esses estágios, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram na hora de vender isso, na hora de apresentar isso para investidores, enfim, vocês pudessem dar um depoimento até para ajudar e encorajar outras empresas e pessoas a continuar criando novas ideias aí para melhorar a vida das pessoas, com certeza. Claro. Posso só fazer um comentário nesse negócio que o Samuel falou no comecinho, né? Que você falou assim que o empreendedor normalmente é um entusiasta, né? Exatamente. Então ele tem que ser um entusiasta mesmo, isso na minha visão. O grande problema é o empreendedor se apaixonar muito pela ideia e pouco pela solução. Porque o fit que ele tem que ter com a ideia dele é com o mercado, é uma necessidade do mercado. E o que normalmente acontece, e eu estou falando isso por causa própria, tá? Eu também já caí nessa armadilha de você falar assim, nossa, essa ideia é magnífica, todo mundo vai gostar. E você tenta encaixar a sua ideia no mercado, numa necessidade de mercado que de repente ela não existe. Ou ela não é uma dor tão grande que vale a pena. E o empreendedor acaba apostando a vida dele, apostando os recursos que ele tem em cima de uma ideia que ele se apaixonou, mas que não tem um fit com o mercado. Então eu acho que antes disso, ele tem que entender se essa ideia tem um fit com o mercado, aí ele se apaixona para valer e põe todos os esforços em cima para desenvolver. Mas era esse o comentário, pode ir. Não, gostei dessa. Isso aí é muito importante e eu acho que tem alguns pontos importantes, né? Acho que tem de fato que ter o fit com o mercado.
A gente, desde o início, sempre conversou muito com as concessionárias, com diversas concessionárias, pessoas das concessionárias, para entender aonde que estava de fato a dor de cada um. E claro, cada empresa tem as suas particularidades, os seus métodos e etc. Mas a gente conversou muito para a gente tentar entender e cobrir da melhor forma possível as principais dores que a gente encontrou nesse setor especificamente de perdas de água, né? Como que nós começamos isso, né? A gente fez uma loucura, eu acho. Mas que é bom, eu acho que foi bom, foi positivo. A gente construiu uma rede de água. A gente pegou um galpão de uma empresa conhecida nossa, compramos os materiais exatamente iguais ao que as concessionárias utilizam para fazer as redes de água. Montamos reservatório, montamos bomba, montamos ligações de água, simulamos as ligações de água. Montamos uma rede de água de verdade dentro do galpão e simulamos os furos, os vazamentos, porque também precisava ter vazamento. Claro. E aí passamos a fazer aquilo que o Fernando falou, coletar dados. Nós coletamos muitos dados. Desenhamos os nossos primeiros algoritmos, tudo isso com os dispositivos mais simples do mundo, feito com Arduino, etc. E isso foi num crescendo, até que a gente conseguiu levar os nossos dispositivos já numa segunda geração, melhorzinhos, para a rua. Então, o primeiro dispositivo, ele tinha cartão de memória para guardar as informações, se comunicava por Wi-Fi, não sei o que, era muito mais simples, era indoor. Claro. A segunda leva já não podia ser assim, ele precisava ter bateria, ele precisava de outras funcionalidades, precisava estar sujeito a chuva, sol, etc. Então, ou seja, a gente foi num crescendo. E aí coletamos 1 bilhão de linhas de dados, quer dizer, é um volume de dados que nem a gente acreditava que era possível. E com isso a gente conseguiu provar o nosso algoritmo e provar a eficiência do sistema, né? Então, fazendo até um parênteses, a gente não consegue resolver o problema da reposição de asfalto que você comentou, mas com a eficiência do nosso sistema, a gente consegue ter muito mais assertividade do que o sistema atual e com isso reduzir obras desnecessárias e aumentar a produtividade das equipes de manutenção, que deixam de ficar fazendo buraco à toa para fazer um buraco na rua onde tem vazamento de fato. Então, nossa, é isso. Nossa, maravilhoso. Você acreditar numa ideia é você vocês montaram efetivamente a rede. Sim. Isso é acreditar realmente na ideia. E até voltando, eu gostei muito do comentário do Fernando também, quando ele fala de que o problema muitas vezes do entusiasta é ele se apaixonar tanto pela ideia e sair fora da realidade. E tem uma frase, um conceito que eu sempre falo muito em casa, com meus filhos, às vezes com amigos e tudo mais, que a menor distância que existe, você sabe qual é? A menor distância que existe no universo. A gente pode tentar imaginar as maiores distâncias, mas nunca as menores distâncias. Você sabe qual é a menor distância que existe? Qual? É a distância entre a estupidez e a determinação. Porque quem define isso, sabe qual é? É o resultado. É verdade. Porque às vezes, Fernando, a pessoa está tão apaixonada por uma ideia que para muita gente não faz nenhum sentido. E a pessoa tenta, mas no final aquilo dá certo e a pessoa vai ganhar milhões, não com a ideia, mas escrevendo livro e dando palestra, porque vai falar, eu sei como ser determinado. Exato. Vá fundo naquilo que você acredita e nós vamos bater palma e falar, tá vendo? Esse cara é um gênio porque ele foi até o fim. Quando todo mundo dizia não, ele dizia sim. Escute o seu coração. E essas frases que a gente escuta todo dia aí. Porém, se ele ficar o tempo todo tentando a mesma coisa com a mesma intensidade e no final o resultado não acontecer, ele era um estúpido, ele estava vendo que a coisa não ia dar certo. Então você entende que é a menor distância que existe, porque a qualquer desvio você passa de estúpido para ser um gênio. Né? Por isso que tem um ponto muito importante que é você saber ter resiliência até um determinado momento. Ponto. Agora, onde é esse ponto? Aonde é esse ponto a gente não sabe. Né? Agora, acho que a dica importante que a gente não deu ainda para quem está fazendo ou quer fazer uma startup é a seguinte:
tem que ter com quem dividir a coisa, até para reduzir o risco da paixão. Então, eu e o Fernando, a gente conversa muito, a gente discute muito a ideia, o que fazer, o que não fazer, qual é a melhor estratégia, a melhor forma para atingir o objetivo. E, claro, embora a gente seja primo, nós somos primos irmãos, mas... Desde sempre, né? Desde que você nasceu. Desde que eu nasci. Mas cada um tem o seu background, lógico. Claro. Eu tenho a minha experiência, ele tem a dele, então cada um vai com o seu entusiasmo e visão com a complementar, sua... né? Exato. Então somos complementares, mas com o seu entusiasmo, com a sua experiência, a gente vai... É um cabo de guerra que a gente fica fazendo todo dia, puxa mais para lá, mais para cá, e a gente até aqui tem acertado todos os caminhos, com todos os percalços que lamentavelmente sim tem na vida de quem quer empreender, particularmente no Brasil, e quem quer fazer uma startup de tecnologia. Então a gente passou por diversas dificuldades, mas com resiliência, com bom senso, com essa complementaridade, com essa discussão entre nós para buscar o melhor caminho, a crença, a fé no objetivo e no objetivo maior, que é resolver o problema. A gente conseguiu chegar aonde nós chegamos e já estamos construindo outras soluções, inclusive, na mesma direção e que vão ser complementares a essa daqui também e vão ser muito positivas, eu acho que para o mercado como um todo. E eu acho que não dá para esquecer de jeito nenhum de falar sobre a equipe, né? Porque a formação da equipe que a gente formou é muito interessante. A gente tem pessoas que trabalham junto com a gente, mas junto. Também tem voz. Eles é que colocam os pontos, cada um com a sua especialidade, tendo voz para a gente levar a tecnologia para o caminho adequado. Então eu acho que a gente tem uma equipe muito entrosada, o nosso trabalho de equipe é extremamente forte e eficiente. Né? Eficiente. A gente tem pessoas muito diferentes, de características diferentes. A única coisa que todo mundo tem em comum é a crença no negócio, a resiliência e a vontade de fazer o negócio acontecer. Fora isso, todo mundo é bem diferente um do outro e agrega, graças a Deus, e agrega um monte de valor pro negócio. Não, eu acho que é bem por aí, eu acredito nisso. Nos últimos tempos, né, a gente tem ouvido se falar muito a respeito de diversidade, né? Uhum. E um dos aspectos da diversidade é esse. É você não ter todas as pessoas iguais, você ter pessoas diferentes, porque quando você tem pessoas com perspectivas diferentes, a somatória disso faz com que você equilibre determinados exageros num lado ou no outro. Então a diversidade ela é muito importante em todos os aspectos. Eu trabalho particularmente em grupos que lutam pela diversidade, ou a maior diversidade e inclusão, porque isso é importante para que a gente divida as pessoas, divida o país, não, é para que a gente efetivamente se una. Você precisa reconhecer a diferença do outro para que você possa trabalhar junto, né? Exato. Então eu acho que é muito importante. A gente vê, por exemplo, uma coisa que todo mundo conhece, né? Mesmo quem não gosta conhece, time de futebol. Você não pode ter um time de futebol com 11 centroavantes ou com 11 goleiros, entendeu? Todos eles são importantes, você precisa do zagueiro, você precisa do meio de campo, você precisa daquele que defende, aquele que faz o gol, aquele que fica só parado para fazer o gol, aquele que corre muito para poder cobrir as deficiências dos outros. Então, cada um no seu papel. A diversidade é importante, a diversidade ela deve ser buscada em todos os sentidos. E quando você tem diversidade de equipe, é isso. Você consegue ter uma equipe mais coesa, você consegue ter soluções mais assertivas, né? E isso eu acho que é uma coisa fundamental e muito importante. E lembrando, né? Um outro aspecto mais, vamos dizer assim, inspirador do negócio de vocês, né? Fora solucionar o problema terrível do desperdício de água, um elemento vital para a vida, né? É melhorar a vida das pessoas. Eu acho que também dentro disso, na fala daquilo que vocês estão dizendo, é esse propósito
né? Tá muito dentro daquilo que nós estamos discutindo hoje. Como transformar organizações e empresas para que elas sejam sustentáveis. Como? Ela pensando no meio ambiente, ela pensando em evitar desperdícios, mas ela também pensando em diversidade, ela também pensando em inclusão de todos. Acho que com a inclusão de todos, nós vamos ter uma sociedade cada vez mais forte, com certeza. Isso aí, verdade. Samuel, posso só fazer mais um comentário Por que favor, eu acho que é importante em cima da ideia para o empreendedor que você está falando, né, de uma startup, o ambiente de startup, que eu acho que é um ambiente bem particular, né, quando você está desenvolvendo novas tecnologias. A gente sempre fala de um ambiente que normalmente, né, no estágio inicial, que normalmente não tem dinheiro, né, aquela coisa de bootstrap, você usa o seu próprio dinheiro e você faz as coisas, tal, para você validar o seu conceito. Mas uma vez que você validou o seu conceito e você quer transformar isso num negócio de fato, você tirou uma ideia, validou o conceito e você tem que transformar uma ideia num negócio, né? Você tem um passo muito grande para fazer aí, né? Para você ter condição de escalar. Então você tem que olhar, na minha visão, muito bem qual é esse mercado, qual é o tamanho desse mercado em termos de cliente. O meu cliente é um cliente pequeno, vai demandar quanto de mim? Ou meu cliente é um cliente grande que vai demandar muito de mim? Que se ele pedir para mim, olha, eu gostei da sua ideia e eu quero implementar o meu negócio, eu consigo fazer rapidamente ou eu vou ter que ter um tempo de maturação do meu supply todo, da minha, sabe, de escalar o meu negócio saindo de uma ideia para um produto de fato, para poder atender esse mercado. O mercado não tem tempo para ficar esperando isso, sabe? Então, uma coisa que a gente sempre olhou foi: o nosso mercado é um mercado muito grande. As empresas que vão trabalhar com a gente, que trabalham com a gente, são empresas muito grandes. E nós não podemos ser uma startup no conceito negativo da palavra, né? Porque é uma coisa super importante startup. Então, a gente sempre pensou em como fazer esse negócio ficar pronto para escala imediata, né? Eu sei que é uma dificuldade muito grande para você trabalhar com os recursos reduzidos que você tem dentro do universo de startup, mas é um caminho extremamente importante para você seguir. Quando você tem o seu produto validado e o seu cliente fala assim, eu quero, você tem que entregar. Porque se você não entregou, você falhou como um empreendedor, porque você perdeu venda. É verdade. E para você voltar nesse ponto de interesse do seu cliente, pode ser que ele nunca volte, ou se você voltar de novo, você já faliu, até porque você não teve tempo suficiente para criar novos recursos, novas receitas e se recuperar. Então eu acho que esse ponto é um ponto muito importante para os empreendedores, que eles têm que olhar hoje o negócio, validar a ideia, mas já olhar lá na frente como que ele vai viabilizar ele implementar isso no mercado assim. Só complementando, desculpa, só complementar o que o Fernando falou, que acho que para ficar bem claro, né, que no nosso caso especificamente, a gente estruturou a empresa justamente com foco nisso, né? Então nós produzimos o nosso dispositivo em indústria de primeira linha, com grande capacidade de produção, com controle de qualidade excepcional, para a gente não ter problema de ter que voltar no produto de novo no campo depois que ele foi colocado. A nossa plataforma está super bem estruturada, segura, com segurança de dados e segurança de operação, bancos de dados também com uma estrutura espetacular em nuvem, numa das melhores nuvens, com toda a proteção de dados possível, justamente porque a gente sabe que quando o cliente fala, tá bom, gostei da solução, eu quero, é porque ele está com o problema, com aquela dor naquela hora. E se a gente não atender, aquela dor pode passar e você perdeu o trem, né? Na verdade, fazendo um trocadilho, uma brincadeira, eu acredito no que vocês estão dizendo, porque vocês jamais iam permitir um vazamento desse na estratégia de vocês. E afinal de contas, eu tô cheio de cabelos brancos já, mentira, né?
Gente, queria agradecer vocês pela presença, muito gostoso. Falei para vocês, é um bate-papo, uma coisa muito informal, tranquila. Eu acho que muito, muito válido, muito atual, muito importante falar sobre isso. Estamos falando de água, gente, no período que estamos precisando de chuva em São Paulo. Então, acho que com certeza muitas dos nossos pessoas que nos seguem vão estar ouvindo, vão estar talvez querendo saber mais a respeito. E a Waterlog, vocês já têm aí um site de vocês? Sim, já? sim. Então, por favor, fique à vontade. www.waterlog.com.br. Perfeito. Aí, com certeza, as pessoas que estão ouvindo, eventualmente pessoas de concessionárias de cidades pequenas ou, de repente, que queiram também conhecer um pouco mais. Caso contrário, pode também entrar em contato com a TTI. A TTI tem um prazer muito grande de ter vocês dentro do hall dos nossos clientes. Não são nossos clientes diretos, mas são nossos clientes indiretos, porque, enfim, a gente acaba fornecendo para integradores que acabam integrando e entregando as placas para vocês. Exato. Então é isso que a TTI pode fazer, né? E quem sabe, através desse bate-papo que nós tivemos, nós estamos estimulando outras empresas e empreendedores para também nos procurarem, para também conversar, para também bater papo, para também discutir possibilidades e ver alternativas que a gente possa desenhar juntos para poder alavancar e ajudar a desenvolver essas ideias, tá bom? Porque o desafio é grande e você precisa de ajuda, ninguém faz nada sozinho. É isso aí. É verdade. Como que é? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, tem que ir junto com alguém. Não tem jeito, né? Esse é o conceito. Perfeito. Bom, eu vou pedir para você que gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, usando a hashtag TTIPod, e nos aguarde. Muito obrigado mais uma vez, André, Fernando, pela presença, e aguardamos vocês no nosso próximo episódio. E nós temos aqui uma tradição, aqui toda vez que nós temos os nossos convidados, a gente faz um brinde aqui, tá? Opa. Muito obrigado. Nos vemos no mês que vem. Um abraço.